Olá pessoal, meu nome é Gustavo Girão e esse é mais um vídeo do meu Top 100 melhores jogos de tabuleiro de todos os tempos, tá? Nesse vídeo a gente vai falar dos números 60 até o número 51. Então vamos começar. Meu número 60 é o Sword and Sorcery. Sword and Sorcery foi lançado aqui no Brasil pela Devir, lá fora pela Ares Games, e é um dungeon crawler. É um dungeon crawler que a- ele tem uma inspiração num jogo mais antigo chamado Galaxy Defenders, que eu já gostava bastante. É um jogo em que usa combates usando D10 customizados, então tem lados muito diferentes. O que eu gosto bastante do Sword and Sorcery é porque ele tem uma mecânica de evolução muito interessante. Eu gosto muito dos personagens, do design gráfico dos personagens, tá? Tanto que eu cheguei a pintar todos os personagens do jogo. Então é um jogo que tem uma mecânica de dungeon crawler que eu gosto muito. Eu acho que talvez seja o meu dungeon crawler favorito. E apesar do nome bastante genérico, Sword and Sorcery, né? É um jogo que eu não vi muitos jogos parecidos, exatamente porque tem essa mecânica de usar D10 customizados, poderes que você vai evoluindo à medida que o jogo passa, e o grande lance do jogo é que quando seu personagem perde vida, né, perde a quantidade total de vida, ele vira um fantasma, né, ele vira um fantasma que pode ainda assim auxiliar os outros personagens dentro daquela missão. Tá? Então meu número 60 é o Sword and Sorcery. Meu número 59 é o Pandemic. Mas na verdade ele é um. Esse número 59, na verdade, eu estou juntando todas as versões de Pandemic, tá? Em particular, uma versão que eu gosto muito do Pandemic se chama Pandemic Iberia. Tá? Pandemic Iberia é um Pandemic que se passa na Península Ibérica, claro, como o próprio nome diz. Então, está concentrando aqui Espanha e Portugal, muito embora não sejam só esses países que formam a Península Ibérica. O que eu gosto mais nesse Pandemic aqui é porque, como se passa em uma época mais antiga, né, 2 séculos atrás, você tem que construir ferrovias para poder se movimentar. Diferentemente do Pandemic original, onde você podia viajar de avião, né, digamos assim, você saía de um ponto do mapa até outro, dependendo das cartas que você jogasse. Nesse aqui, o interessante é você construir a infraestrutura de movimentação que você vai precisar ao longo do jogo. Só que você vai construído como ações. Uma ação é colocar um trilho no espaço vizinho à cidade onde você se encontra. E isso tem que ser muito bem trabalhado ao longo do jogo. Acho que isso é a principal diferença desse jogo para os outros Pandemics. Então eu gosto muito da ideia de que à medida que eu estou também curando doenças, né, tratando, na verdade, doentes e tentando curar doenças, eu também estou tentando criar uma infraestrutura ao longo do tabuleiro que me faça me movimentar mais rápido. Né? Então eu gosto muito dessa versão do Pandemic Iberia. Mas aqui eu também estou colocando não só o Pandemic original com suas expansões, mas também os Pandemics Legacy, que apesar de serem uma grande experiência, eles são uma experiência única no sentido de que eu não consigo retomar aquele jogo com a mesma sensação, a mesma experiência que eu tive quando joguei ele pela primeira vez, por exemplo. Por exemplo, Pandemic Legacy Season 1 eu joguei 2 vezes. E a segunda vez não foi uma experiência tão bacana quanto a primeira foi. Tá legal? Então, meu número 59, Pandemic ou Pandemics, tá? Meu número 58. Meu número 58 é o Yamatai. Então, é o jogo do Bruno Catala, que foi lançado aí em 2017 lá pela Days of Wonder, tá? Não foi lançado aqui no Brasil, tá? O Yamatai. E o Yamatai, ele é um jogo onde você... É um jogo que deixa você pensando bastante no que fazer na sua vez, tá? Então a ideia é que você vai colocando sua marca em determinadas ilhas numa espécie de arquipélago, tá? E fazendo algumas construções para te dar mais pontos. A maneira como você faz isso é adicionando um barquinho da mesma cor que um barquinho existente e depois disso adicionando mais barcos na sua vez. Tá? Então é um jogo, como eu falei, extremamente estratégico. Também tem uma mecânica de você comprar, né, pagar por ter o auxílio de certos poderes, certos personagens com poderes especiais, que ao longo da partida você pode comprar vários deles e ter
quebrar várias regras de colocação e de obtenção de pontos no fim da partida. Então é um jogo muito bacana, eu gosto muito. Yamatai, do Bruno Cathala e do Marc Paquin. Meu número 57 também é do Bruno Cathala, né? Do Bruno Cathala e do Charles Chevalier, lançado aqui no Brasil. Esse sim foi lançado aqui no Brasil pela Galápagos Jogos, é o Abyss. O Abyss é um jogo que a regra dele é razoavelmente simples, né? A ideia você vai construir fazer coleção de cartas de determinadas cores, tá? Que representam aí civilizações submarinas, né? Então você tem a classe dos políticos, a classe dos fazendeiros, a classe dos guerreiros, que são sempre representados por essas criaturas humanoides submarinas. E você vai coletando essas cartas e depois você vai trocando essas cartas por cartas de lords, que esses sim vão te dar pontos, tá? Então certas cartas de lord exigem 3 cartas azuis, 2 cartas vermelhas e outras 2 cartas de qualquer cor, e assim por diante, tá? Então você vai juntando isso daí, fazendo coletâneas, para depois comprar lords. O jogo termina quando você tem ali, se eu não me engano, 7 lords, tá? É um jogo simples de se explicar, mas que você consegue ver que existe uma estratégia razoável ali dentro, né? Um jogo também muito bonito, inclusive foi lançado com dos primeiros jogos a serem lançados com diferentes capas. Então essa capa que vocês estão vendo aí foi a capa que foi lançada aqui no Brasil, que é a capa que eu tenho, tá? Mas lá fora foram lançadas uma capa nesse mesmo estilo, ou seja, enquadrando o rosto dessa criatura humanoide submarina, das diferentes categorias, das diferentes classes que tem no jogo, tá? Então é um jogo bonito, simples de se explicar. Então é um jogo que eu acho que é razoavelmente bom para introduzir outras pessoas no hobby e muito divertido de jogar. Então do Bruno Cathala e do Charles Chevalier, número 57, Abyss. Meu número 56 não é do Bruno Cathala, é do Rutger Dorn, que também foi, se eu não me engano, autor do Istambul, tá? Que foi ganhador do Kenneth Spiel des Jahres. E o Luxor também, no mínimo, acho que ele foi indicado para o Spiel des Jahres, né? O prêmio de jogo do ano. O Luxor é um jogo lançado aqui pela Calamity Games, lá fora pela Queen Games, mas que ele dá a impressão de que ele é mais bobo do que parece. Porque é um jogo simplesmente de movimentação dentro de uma trilha. Você quer ser o primeiro a chegar num sarcófago, tá? E o seu explorador vai andando numa trilha que é mais ou menos em espiral ali. E você faz isso jogando cartas. Então você tem 5 cartas na sua mão, só que a disposição das cartas na sua mão não pode mudar. De forma tal que você só pode jogar as cartas que estão nas pontas, na ponta esquerda ou na ponta direita. E a nova carta que você puxa vai para o meio. Ou seja, a nova carta que você adquiriu vai demorar um pouquinho para que você consiga jogar ela. E apesar de ter 5 cartas, o número de opções de cartas que você pode jogar é menor. Você joga apenas uma de 2 cartas, as cartas das pontas. Então é um jogo também que tem uma certa estratégia. Ao longo do caminho você pode coletar tiles que funcionam numa coleção. Então você quer tiles de diferentes tipos, e quanto mais tiles de diferentes tipos você tiver, mais pontos você vai fazer no final do jogo. Também a posição em que seus exploradores terminam a partida rendem pontos a você. Mas é uma corrida, né? Você quer chegar primeiro ao sarcófago, porque chegar ao sarcófago primeiro te dá muitos pontos. Então é um jogo também muito simples, é com certeza um jogo família, um jogo introdutório, mas que eu acho que ele é melhor do que as pessoas levam a crer por causa da sua simplicidade. Meu número 56, então, é o Luxor. Meu número 57 é um jogo que não foi lançado no Brasil, espero que algum dia seja lançado. É um jogo que tem várias expansões ou várias caixas sendo lançadas, e é o Unmatched. O Unmatched, essa daqui é a primeira caixa base dele, tá? Unmatched Battle of Legends, mas todos os outros são chamados apenas de Unmatched, tá? Onde a ideia do jogo é que você tem um combate que pode ser 1 contra 1 ou 2 contra 2, mas normalmente 1 contra 1 talvez seja a melhor situação, onde você pega um personagem, tá? Tem a sua miniatura e um baralho de cartas, e você vai jogar se movimentando e realizando uma ação com aquela carta, uma ação especial, ou atacando com aquela carta.
Então você se movimenta, joga um evento ou ataca. É simples assim, né? E o combate é determinístico, você joga uma carta e mostra qual é o seu ataque, o seu adversário tem o direito de jogar uma carta para se defender. Tá? E o legal é que essa série do Unmatched, ela traz personagens, essa primeira caixa, por exemplo, personagens históricos. Por exemplo, aqui nessa primeira caixa tem a Medusa, Simba, o Marujo, Alice, de Alice no País das Maravilhas, e o Rei Arthur. Mas já teve outras caixas que vieram só 2, como Pé Grande versus Robin Hood. Tem uma caixa que veio sozinha Bruce Lee. Outra mais recente que veio Chapeuzinho Vermelho contra Beowulf. Então, é um jogo que traz esses personagens que você jamais imaginaria que eles iriam estar se confrontando no mesmo jogo. Tipo os combates que ninguém nunca pediu pra ter, né? Mas apesar de ninguém nunca ter pedido pra ter, são combates que eu acho muito interessantes. Essa questão anacronística, né? Ou seja, trazer pessoas de tempos diferentes e de histórias diferentes para se confrontar. É muito bacana. E os baralhos de cada um dos personagens são bastante temáticos, né? O Simba, por exemplo, tem as cartas das 7 viagens dele, né? 7 cartas no baralho dele que são as 7 viagens. E quanto mais cartas dessas de viagem estiverem no descarte, mais poderosas as ações dele vão se tornar. É como se ele tivesse se tornado uma pessoa mais experiente por causa das viagens que ele já fez. Tá? Então é um jogo muito bacana, eu gostaria muito que fosse lançado aqui no Brasil, ele e todas essas suas expansões, porque são muitas. Hoje em dia acho que já tem cerca de 20 personagens, e você pode combinar todos eles. Tem outra caixa também que tem o Drácula, tem Sherlock Holmes, o Médico e o Monstro e o Homem Invisível. Então, personagens muito diferentes. Eu gosto muito desse jogo, chamado Unmatched, meu número 55. Meu número 54 é o Res Arcana. Res Arcana é um jogo bem minimalista. É um jogo com a caixa razoavelmente pequena, né? É um jogo do Tom Lehmann, que para quem não conhece é o autor de Race for the Galaxy. O Race for the Galaxy é um jogo de cartas, né? E que muita gente fala mal da iconografia. Nesse jogo aqui a iconografia tá bem melhor, tá, pessoal? E no Res Arcana a ideia é que você pega um baralho de apenas 8 cartas. Tem várias cartas aqui dentro, tá? Mas você pega um baralho de apenas 8 cartas e tem um mago, tá? E esse seu mago, ele é especializado em fazer alguma coisa. E tem 5 recursos, né? Água, fogo, acho que não são exatamente esses os nomes que eles dão, mas é água, fogo, terra, ouro e morte, né? Morte é um recurso no jogo. E a ideia é você fazer 10 pontos. Se você fizer 10 pontos, no final da rodada você ganha o jogo. E você faz isso baixando cartas, ativando cartas. Lembre-se, são apenas 8 cartas. Então chega um momento em que você já baixou todas as suas cartas e o que você vai fazer é combinações para poder conseguir mais recursos e conseguir fazer mais pontos. Então ele é um engine building, no fim das contas, mas é um engine building muito simplificado, muito com o espaço de oportunidades muito reduzido. Então você tem que ser bastante inteligente na hora de construir aí o seu tableau, né, as suas combinações. Meu número 54, então, do Tom Lehmann, que não foi lançado aqui no Brasil ainda, espero que seja lançado algum dia, é o Res Arcana. Meu número 53 é o Arcadia Quest. Arcadia Quest já foi largamente lançado aqui no Brasil, da Galápagos Jogos. É do Eric M. Lang. Normalmente as pessoas só usam o nome do Eric M. Lang, mas tem outros 3 brasileiros ali que vocês estão vendo, que são autores do jogo também. Hoje em dia esse pessoal aí trabalha na própria Cool Mini or Not, que é a lançadora da editora original do jogo. Tá? E o Arcadia Quest é um jogo de confronto direto, né? Múltiplas pessoas jogando, todos contra todos, e tem monstros no tabuleiro também. E o que você vai fazer é ativar um dos seus personagens, que tem um poder especial, todos os personagens têm um poder especial, vai andar e vai fazer algum ataque. Esse ataque pode ser num adversário seu, um outro jogador, ou pode ser num monstro, né? E aí você tem que atingir certos objetivos em cada um dos cenários, mas um dos objetivos é certamente matar um personagem de algum dos seus adversários jogadores, né? Então te dá aquele incentivo para que você ataque também seus amigos. Legal do jogo também é que quando você morre, digamos assim, você na verdade não morre, você é nocauteado, volta para sua base inicial e quando você resolver descansar, né, você recupera
os personagens que foram nocauteados e coloca eles de volta no tabuleiro. Então dá aquela noção muito de ok, você me matou, mas eu já tô voltando de novo, né? Você não tem aquela sensação grande de perda. Além disso, ele usa dados, né? O combate é por meio de dados, e todos os dados eles têm um símbolozinho, né? Que em inglês ele chama de burst, né? Tipo uma estrelinha, que significa é um acerto e você tem direito de rolar mais um dado. Então, se alguém joga 5 dados contra mim e obtém 5 acertos e eu só tenho um dado de defesa, ainda assim eu posso conseguir me defender de todos os ataques. Basta que eu role essa estrelinha 5 vezes, porque ela significa uma defesa e mais eu posso rolar mais outro dado. Nos dados de ataque também tem essa mesma simbologia, né? Então eu tô rolando um dado, mas eu posso gerar infinitos pontos de dano, porque basta que eu role diversas vezes essa estrela. Então é um jogo que eu gosto muito. Eu tenho o Arcadia Quest, eu tenho o Arcadia Quest Inferno, eu tenho outras 2 expansões, eu tenho a expansão Pets, tenho o Beyond the Grave, e recentemente adquiri também o Starcadia Quest, que esse eu não joguei ainda, eu vou ver. Muita gente diz que é até melhor do que Arcadia Quest. Então meu número 53, Arcadia Quest. Meu número 52 é o Kingdom Builder. Esse é um outro jogo que me surpreendeu bastante. Eu ouvi muita gente falando muito mal do Kingdom Builder, tá? Principalmente pelo fato dele trabalhar com uma mão de cartas que é somente uma carta. Tá? Em Kingdom Builder, a ideia é que você tem um grande tabuleiro com diversos tipos de terreno. Na sua vez, o que você faz é puxar uma carta que diz onde você pode construir e obrigatoriamente você constrói 3 casas naquele terreno. O que você está querendo fazer? Você está querendo atingir e cumprir os objetivos determinados por 3 cartas sorteadas no início do jogo, de uma quantidade razoável de cartas, né? Acho que no jogo base vem com 10 cartas de objetivo. E o objetivo das cartas pode ser construa a maior quantidade possível que você puder, né? A maior quantidade que você puder de casas numa linha horizontal. Construa a maior quantidade de grupos de casinhas em todo o tabuleiro. Então você quer se espalhar cada vez mais. Construa casas de forma que você tenha um maior grupo de casas adjacente umas às outras, então você não quer se espalhar, você quer ficar próximo. E assim por diante. Construa casas próximas a montanhas, construa casas próximas ao mar, e assim por diante. Então, à medida que o jogo passa, você pode também construir casas ao lado de certos locais que te dão novos poderes. Esses poderes podem ser: construa uma nova casa no mesmo terreno cuja carta você puxou nessa rodada. Construa uma nova carta em algum terreno, sei lá, adjacente, ou um terreno a 2 espaços de distância. Então, à medida que o jogo passa, você também vai ficando mais poderoso se você conseguir obter essas vantagens aí. Então, meu número 52 é o Kingdom Builder. Eu gosto muito dele até porque eu tenho a versão Big Box, que contém todas as expansões. Então, a rejogabilidade dele é absurda. É um jogo do Donald X Vaccarino, mais conhecido por ter sido o autor do Dominion. E o Kingdom Builder foi ganhador do Spiel des Jahres, né? Por mais que as pessoas falem muito mal, algumas pessoas falem muito mal do jogo, outras pessoas falam muito bem, é um jogo bastante polarizado. Ele foi sim ganhador do Spiel des Jahres. Tá? Então meu número 52 é o Kingdom Builder. E para terminar esse vídeo, o meu número 51 é um jogo também do Bruno Cathala. Então o Bruno Cathala apareceu 3 vezes nesse vídeo, em 3 jogos diferentes. É do Bruno Cathala com Serge Lager, chamado Shadows over Camelot. O Shadows over Camelot é um dos primeiros jogos cooperativos a ter uma grande visibilidade, né, no mundo dos board games. É um jogo da Days of Wonder, não foi lançado aqui no Brasil. E nesse jogo existe a mecânica de traidor, então nós somos cavaleiros da Távola Redonda e um de nós possivelmente é um traidor, não quer que os planos do rei Arthur se concretizem para o reino de Camelot. E a maneira como a gente faz isso existem acho que umas 6 tarefas ao longo do tabuleiro. E os personagens, né, o meu personagem, eu posso me mover para uma determinada tarefa e trabalhar em cima daquela tarefa. Então eu faço isso, por exemplo, jogando cartas que vão de numeração de 1 até 5 contra os invasores Pictus, por exemplo. E aí o que eu estou fazendo é tentando formar uma sequência de 1 até 5, né? Só que eu não posso falar para as pessoas quais são as cartas que eu tenho na mão. Então isso gera até umas certas situações um pouco engraçadas. Mas o Shadows over Camelot tem outros lugares, né, que você vai. Eu vou tentar recuperar Excalibur. Para tentar recuperar Excalibur, eu tenho que descartar certas cartas para poder ir andando na direção de Excalibur e conseguir a Excalibur. Eu posso tentar derrotar
inimigos que estão tentando cercar Camelot e assim por diante. Então o jogo tem essa mecânica de traidor que pode estar fingindo que está tentando cumprir as missões, mas na verdade ele está tentando atrasar todos vocês para poder ganhar a partida. Jogo muito bacana, Shadows over Camelot, infelizmente nunca foi lançado aqui no Brasil, acho que também nunca vai ser. Um jogo cooperativo bastante interessante. Meu número 51. Então é isso, pessoal. Esses são os meus números de 60 até 51, tá? E no próximo vídeo a gente fala dos jogos de 50 até o número 41, tá legal? Vejo vocês no próximo vídeo. Até mais.